Oi, pessoal, sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, cinebiografias musicais que realmente valem a pena. A gente vai aproveitar esse clima de pós-Oscar para compartilhar algumas das cinebiografias musicais que a gente gosta. Certo, meus amigos amantes da sétima arte? Certo. Mas antes do que, Renan Guerra, nosso Wolf Maia. Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Você pode também apoiar a gente no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários programas com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exato, como o Leonel Moura, Danilo Ferreira, Vinícius Correia, Júlia Paterniani, Rodrigo Berg e Marco Antônio Gomes, que se fosse um filme seria com certeza um pornozão. Uau! O desrespeito com os apoiadores. Vamos falar sobre música, meus amigos? Vamos, né? Há milhares de anos atrás, na edição 137 do nosso podcast, nós gravamos um programa com o tema O Problema das Cinebiografias Musicais, em que a gente comentou com muitas das cinebiografias que estavam saindo, principalmente embaladas por conta do sucesso do Queen e do Bohemian Rhapsody, elas tinham uma formulinha ali, né, de começa em determinado ponto da história, tem a decadência, a ascensão e terminava num grande show. A gente listou vários que tinham uma estrutura muito similar ali. Na época, o Renan Guerra era um mero convidado do programa e ele até fazia uma vozinha diferente, tipo o Rodrigo apresentador. Ele falava mais doce, assim. Você tá sendo homofóbica, que a minha voz é assim, Que que é mais isso? afeminada, adocicada. Mas é engraçado que eu tô vendo aqui, eu abri o episódio, e aí nós já estávamos os quatro, porque a Elo não estava nesse episódio. Sim, já não estava mais entre nós. Estava lá no céu, brilhando a nossa estrelinha. Para! Linda, Elozinha, um beijo. Mas dito isso, meus amigos, já que a gente não vai falar sobre a problemática das biografias, que a gente já tem um programa inteiro, quero entender de vocês o que define uma boa cinebiografia musical. Bom, eu fui fazer a lista Lá vai. e eu cheguei à conclusão que eu não gosto muito de Eu cinebiografias musicais. também, eu ia falar. Foi isso que eu cheguei à conclusão, porque, tipo assim, tem muita. Eu também. passei por muitas que eu assisti e que eu não gostei. E eu passei por muitas que era tipo assim: um dia eu assisto essa e nunca assisti, porque eu vou deixando pra depois. É tipo, sempre a minha escolha é deixar pra depois. E é curioso, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de biografias, livros, né, de biografia, que às vezes tem muita gente que não gosta, mas eu adoro biografias de artistas. Eu gosto muito de documentários musicais. E eu acho que a questão é, quando o documentário musical é muito bom, é um grande desafio você pegar o mesmo artista e fazer um filme bom. E aí eu acho que o que eu gosto de numa cinebiografia é quando os diretores entendem que eles não estão ali para me fazer uma contagem de documentário. Eles não precisam contar fatos, todos os fatos da vida de um artista. Eu não quero saber todas as coisas. Eu não preciso saber aonde ele brincava na infância num filme de 2 horas. Eu preciso ter recortes e narrativas que sejam envolventes dessa trama. Eu não posso ficar pulando etapas pra, tipo, simplesmente porque você quer contar uma vida de 60 anos em 2 horas. Eu acho que essa é a complexidade. E é muito bonito. Alguns dos filmes que eu separei aqui, eles têm esse recorte muito bem estabelecido de não tentar dar conta da vida toda de alguém. E aí se transforma uma história que é realmente envolvente, assim. Eu acho que tem uma coisa também de... É isso que você falou. Tem que ter a licença poética pra brincar com a narrativa. É um filme, não é um documentário. Se eu quiser um documentário, eu vou assistir um documentário. Então, assim, a mesma coisa. Eu acho que o que mais pesou pra mim na seleção, concordo com você também, tem muita cinebiografia musical horrível. Eu pedi pro Gemini fazer uma lista de 100, só pra eu ver o que podia ter deixado de fora. A maioria são inassistíveis, são filmes muito ruins, seja por uma questão de roteiro, seja por uma questão de atuações terríveis, seja por uma questão de, por exemplo, artista fazendo blackface, como no filme da Nina Simone, assim. Então, assim, uma grande maioria são muito ruins.
E eu acho que se intensificou nos últimos anos, que virou um negócio muito lucrativo você fazer cinebiografia. A gente teve vários, porque ela mobiliza, você ganha não só com o que está em tela, mas você reacende a carreira musical de determinados artistas. Então virou uma putaria dos próprios artistas investindo ali o seu trabalho como produtores dos filmes, para justamente dar esse up, esse revival, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, com o Queen. Teve todo um revival ali com o Bohemian Rhapsody. Até hoje eu sinto que esse filme é um delírio coletivo. Esse filme, a galera tava completamente insana quando voltou de melhor filme. Mas assim, quando escapa dessa coisa chapa branca, pra mim é onde a gente chega em boas narrativas. E na minha lista, assim, eu percebi que quanto mais maluca a história ia, pra direções inesperadas, eu acho que mais interessantes elas ficavam também. Boa. Acho que outra coisa interessante também é me contar a ambiência, assim, tipo, o que tava rolando durante a época que se passa o filme, assim, acho que alguns dos meus filmes aqui que eu escolhi meio que contam a cena, assim, tipo, não só a historinha do artista e tal, como ele fez pra chegar no ponto também. A. O entorno, né? Eu gosto muito também. A mítica ali de como, enfim, como ele lidava com os pares dele ali. É bem interessante, assim. Total. O Kleber falou de artistas que voltam à cena depois de uma cinebiografia. Eu tô animado pra do Michael Jackson, hein? Tem ele uma tá carinha escutando de Michael ser Jackson bomba. muito em casa, gente. Eu fico passada. É sério Eu sei isso? que ele tá escutando Michael Jackson. Mas você não gosta? Tipo assim, né? A gente, Tá falando enfim, comigo ou com o Renan? Com o Renan. Não, eu não ligo, eu só acho diferente. Tá. Aí todo dia me surpreende que eu cheguei e ele tá, tipo, ouvindo a abertura do video show no Tá quarto indo dele, na aí eu aula, assim. tá Pô, a frequentando trilogia a do aula Quincy do... Jones é ótima, é bom, cara. é bom. Muito bom. É muito bom. Arte. O trailer passou no cinema, eu achei... Não, tem uma carinha de ser bomba, mas eu tô esperançoso ainda assim. Acho bem difícil. E você, Miguel? Calma, a gente tá falando o que a gente acha, né? Não do Michael Jackson. Você gosta. Então, acho que o Renan já meio que falou tudo, assim. Eu também... Tanto que as escolhas que eu fiz, foi muito que eu lembrei do ator principal, por exemplo, assim, tipo, da pessoa que interpreta, e foram interpretações que eu gostei, mas não necessariamente, tipo, o filme é tão foda e são meus favoritos, assim, sabe? E eu gosto também, isso que o Nick falou, assim, sabe? Desse cenário do que vem no entorno. Só que cada vez mais eu gosto de filme que pega um recorte de uma história, assim, no sentido de, vai contar sobre esse álbum. Tipo, o último do Dylan, que eu até já indiquei aqui, que é o chato do Timothée Chalamet interpretando. Eu gosto muito porque realmente pega um recorte ali de um tempo específico. Não fica, tipo, 5 segundos de um ano. Dele. Tipo, acho meio... Mas meio que eu gosto também, porque daí dá o tom ali pra gente. Artista que a gente não conhece, acho que é isso, assim, sabe? Tipo, um artista que não necessariamente eu fui na aula, eu fico meio tipo, deu um panorama geral aqui sobre o artista. Mas também é muito interessante quando é um artista que você não faz ideia de quem ele é, e eles pegam um recorte tão específico da vida desse artista. Tem um filme específico que eu trouxe aqui hoje, que é meio isso, e que você fica completamente encantado com a história, você fica meio fascinado com aquela pessoa, porque a história é tão bem contada que você, tipo, nunca ouviu a música, você não faz ideia de quem é aquela pessoa, mas a história te deixa meio apaixonado por aquele universo onde essa pessoa existe, que eu acho que essa é a questão. Uma cinebiografia precisa ser uma boa história bem contada de um filme. Não pode ser, tipo, um emaranhado de informações que você coletou numa biografia que foi feita por outro pesquisador. Porque geralmente é isso, a maioria das cinebiografias, elas são baseadas em algum livro, né? Eles têm como livro, geralmente como guia. É verdade. Então, é interessante também quando, às vezes, a adaptação vem de outros meios, ou, por exemplo, pega de dentro de um livro, tira uma história, e a partir daquela história vai desdobrando coisas. Então, acho que tem vários caminhos, mas eu acho que é importante que, para a cinebiografia funcionar, ela não pode esquecer em nenhum momento que é cinema e que precisa dessa magia de nos envolver nessa história, porque às vezes eu posso assistir um filme sobre um artista que eu nem gosto, mas se a história é bem contada, aquilo vai me envolver de diferentes maneiras. Dito isso,
eu quero começar puxando a nossa lista. Cada um separou 5 cinebiografias que realmente valem a pena. E eu quero começar com a maior de todas, a que é a mais bem avaliada pela crítica, mais bem premiada. E ela é realmente muito boa. Amadeus, de 1984. Eu amo. Puta que do pariu. Milos Forman. É simplesmente o maior filme gay feito com 2 personagens héteros da história, assim. É um filme que grita cafonice, cara, é tudo. É muito bem escrito, o roteiro é muito bom, as atuações são sensacionais, a trilha sonora impecável. Eu trouxe aqui uma sinopse para cada um dos filmes aqui, ó. Narrado por Antônio Salieri em um asilo, o filme reconta sua rivalidade obsessiva com o jovem prodígio Wolfgang Amadeus Mozart, da Viena do século XVIII. Salieri, um músico devoto, casto, entra em conflito com Deus ao ver que o jovem vulgar e infantil recebeu o dom da genialidade que ele tanto desejava. Eu acho que a grande beleza desse filme é o fato que são 2 cinebiografias em uma, e, cara, as atuações, o Mozart é sensacional, ele tem umas risadas, ele é bem bobo, assim, bobo alegre no filme, ele dá umas risadas tipo... Cara, então tem um humor ácido ali que é muito ele é uma comédia muito boa, assim. Tem e aí, camadas. assim, figurinos, os cenários, tudo, assim, é uma coisa colossal, é muito bem. As atuações são absurdas, tanto que ele conquistou 8 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor ator pro Murray Abraham, além de 4 Globos de Ouro e 4 BAFTAs. Esse é um daqueles filmes assim que você vai ver em várias listas de melhores de todos os tempos, e quando você assiste, você fala assim, cara, faz muito sentido. E aí tem um detalhe, ele tem uma versão de 2 horas e 40, que é a versão do cinema tradicional, mas tem a versão do diretor, que é de 3 horas de duração. Só que ele passa, assim, num piscar de olhos. Você muito bom. A história é tão boa, ela mesmo. é tão um novelão, assim, cara, que você embarca e não tem escapatória. Então, recomendo muito, muito, muito que vocês assistam. Acho que o Milos Forman, que é o diretor, é importante citar que ele é uma pessoa que ele é ele foi um tipo de artista que sabia muito bem contar histórias reais e transformar isso em grandes histórias de cinema. Primeiro que ele dirigiu Hair, que é uma adaptação maravilhosa de um musical perfeito. Então, verdade. Ele arrasa. É muito mas bom. ele tem vários outros filmes que também são histórias reais, não necessariamente do mundo da música, mas, por exemplo, O Mundo de Andy, com o Jim Carrey fazendo Andy Kaufman. Verdade. Ele muito tem bom. o Povo contra Larry Flint, que tem até participação só da filme Courtney foda! Love. E são todas histórias reais que ele transforma em coisas assim, tipo, muito absurdas. Não então sabia. o Milos Forman é, tipo, sabe... É cinemão, assim. É aquela cinemão. pessoa que sabe contar histórias, entende a força do cinema. Nossa, ele realmente é muito bom. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Amei. Eu quero começar aqui com o Tim Maia, filme de 2014. Eu adoro. Ele é um filme bem, tipo, by the book, assim. Tipo, ele joga com as regrinhas embaixo do braço, mas ainda assim é um filme bom, assim. Ele Sessão conta... da tarde, eu adoro. Ele conta basicamente toda a história do Tim Maia, do nascimento à morte ali. Baseado no livro do Nelson Motta, igual o Renan falou, que tem vários filmes que são baseados, né, em livros e tal. Meio que conta de tudo, assim, dessa história dele ir para os Estados Unidos, voltar, aprender a dialogar com o funk, com o soul norte-americano, com a música brasileira, assim. O Robson Nunes tá muito bem, o Babu Santana manda muito bem nesse filme, assim, ele tá muito bem como Tim Maia. Essa semana eu tô só aquele tweet que adoro ver esse filme só pra ver o Babu morrendo. Por Deus. Ai, que horror, gente. Porque você tá muito BBB, né? As pessoas, ele se queimou muito. Ele se nessa queimou, né? volta. Tá bom. E é uma tristeza, porque ele tava numa fase tão boa no cinema. Ai, meu Deus. Assim, gente, Anyway. O cinema brasileiro passa nos anos 2000 por um grande boom das cinebiografias musicais, né? Uhum. Porque a gente tinha, no cinema brasileiro, tinha um histórico de filmes que contavam a história de pessoas reais, mas sempre tinha muito dessa coisa de figuras históricas, né? Tipo Chica da Silva, Tiradentes. Nós tínhamos grandes filmes em torno dessas coisas. Personalidades pop eram poucas, sei lá, tipo a Leila Diniz tinha um filme. Mas a partir do filme do Cazuza, isso se torna uma espécie de tendência, e que a partir dos anos 10 vai ficando assim cada vez mais comum, e aí a gente vai tendo alguns filmes que são muito ruins
e alguns filmes que são bons. E aí cria-se uma tendência que as pessoas olham para os filmes musicais e já pensam assim, lá vem outro filme de biografia musical brasileira, porque tem muitos e alguns são bem problemáticos. É que tem alguns que tem uma carinha meio Globo Filmes, assim, né? Sim, Aqueles filmes meio enlatados. sim. O Tim Maia é meio isso também. Mas é um bom filme, assim, acho que ele... É que eu acho que tem a grande questão que o Tim Maia está morto. E o Tim Maia era uma figura polêmica e ele sempre foi controverso. A grande questão é que os outros artistas, eles têm... muitos estão vivos quando os filmes são feitos. E eles interferem em como as histórias são contadas. É o caso, por exemplo, do o filme do Erasmo Carlos. Tem um momento que é tipo assim, muito chapa branca, que eles passam um panão pro Roberto Carlos porque os dois estavam vivos na época. No caso, o Erasmo morreu, o Roberto segue vivo ainda. Mas enfim, acho que tem isso, tem a interferência dos artistas que estão vivos. Um anti-exemplo disso é o filme do Ney, que é um filmaço também. Porque o Ney, assim como o Tim Maia, é uma figura que, tipo, quer falar, fala, amor, faz o que você quer. Exato. E eu acho que também teve esse olhar, assim, 2000, que é um filme mais recente, a gente acompanhou, né, tipo, por rede social, tudo mais. Acho que isso é bem legal também, né? Tipo, eu fui assistir o filme já com outro olhar, sabe? De, tipo, saber que o diretor teve bastante contato com o artista. Tipo, parece realmente que teve uma troca, assim, sabe? Tipo... E tem a sensibilidade do próprio Esmir, que é um grande cineasta. Exato. E a forma como ele interconecta o Ney com várias outras questões de cultura LGBT que são importantes na segunda metade do século XX. E que eu acho que é, tipo... muito interessante porque, sei lá, ele vai fazer conexão da sensualidade do Ney, desses corpos, com o trabalho do Alair Gomes, aí ele vai fazer referências a outras coisas, muitas coisas vão aparecer ali, que eu acho que isso é muito bonito e cria muitas camadas pro filme, faz o filme ser uma coisa mais complexa, assim. E por mais que ele também caia nessa coisa de contar meio que a vida inteira, né? Assim, obviamente o Ney não morreu, porque depois ele tem momentos que ele também se entende e diz assim, ok, aqui eu não vou ficar... Me alongando aqui, mas acho que ele pega recortes bem importantes nessa passagem temporal. Bom, eu vou por terceiro, então. E eu vou começar com Control, do Anton Corbijn, de 2007. Foda pra caralho esse filme, vai se foder, sério. Esse filme reconta a história da banda Joy Division, especialmente com o foco na vida do Ian Curtis, ali no final dos anos 70 até 1980. Fala bastante da saúde do Ian Curtis e da forma como ele lidava com toda essa experiência do Joy Division. O filme é baseado num livro escrito pela Deborah Curtis, que era a esposa do Ian. É muito interessante porque o Anton Corbijn, eu nunca sei como se pronuncia o sobrenome dele, ele era fotógrafo de música, ele fez muitas fotos do Joy Division no final dos anos 70, tanto que algumas dessas fotos aparecem no filme. E nos anos 80 ele vai fazer um clipe para Atmosphere, isso alguns anos depois da morte do Ian Curtis. E nos anos 90 ele vai se transformar em um dos grandes nomes do videoclipe, né? Ele passa a dirigir basicamente alguns dos clipes mais importantes dos anos 90 ali. E eu acho muito interessante como esse filme o Control, ele conecta tanto a experiência complexa da saúde mental e saúde física do Ian Curtis de uma forma muito delicada e interessante dentro do filme, mas como ele também é um filme muito bonito tecnicamente, assim, como toda a estética é preto e branco, cria essa ambiência, essa coisa quase sufocante que é essa experiência de complexidades mesmo de saúde mental, de você lidar com todas essas experiências que são turbulentas. E acho muito interessante como ele consegue captar esse espírito do tempo ali, dessa cena de punk rock que estava se desdobrando na Inglaterra nesse final dos anos 70. Então acho um filme muito foda, assim. O Sam Riley, que é faz o Ian, tá tipo maravilhoso. A Samantha Morton, que faz a Débora, também é tipo assim, incrível. Enfim, acho um grande filme, muito bem dirigido e muito bem pensado de uma forma interessante. Eu acho que é um filme que às vezes as pessoas não falam tanto quando se pensa em biografias musicais, mas é assim um filme que eu acho que para
pra mim tá, tipo, com certeza obrigatório. No top 10, assim, de cinebiografias. Porque eu acho que é isso. Você pode não ser uma pessoa entendida de Joy Division, mas é um filme muito bem feito sobre arte, sobre humanidade, sobre lindo, a dificuldade todo de se em lidar PB, com... né? E, Sim, tipo, a fotografia, tipo, é tudo muito bonito, assim. É realmente uma obra de arte, assim, tipo... Uma é meio que você meio falou. videoclipe, né? Se você... E é muito legal, porque honra também tudo o que eles fizeram, né? Tipo, os clipes que são mais marcantes são em preto e branco, as capas dos álbuns. Então, tem esse cuidado artístico, assim, que eu acho muito foda. Eu lembro que quando eu vi, assim, jovenzinho, eu fiquei... Meu Deus, isso é muito legal. Sim, eu assisti esse filme antes DVD. ainda Eu assisti DVD pirata. Meu irmão comprou aqui em São Paulo e me deu. Então, foi antes da minha fase de virar consumidor MTV e tudo mais, então eu não fazia ideia do que era Joy Division. Mas eu aluguei o filme porque eu achei a sinopse legal e eu lembro que eu fiquei Ai, que legal! E eu fiquei muito embasbacado. E aí, depois disso, eu fui ouvir Joy Division. Depois, foi a mesma fase que daí eu comecei a Aí eu tava ver bem MTV. rebelde. Eu tava bem rebeldezinha. Daí eu ouvia músicas tristes, sabe? Assim, tipo, Atmosphere, She Lost Control. Tipo, nossa, colegial, ninguém me entende. Eu passei esse filme inteiro tentando beijar um boy que eu queria e eu levei um fora no final do filme. Então essa é a única experiência que eu tenho. Nossa, Que que lindo. baixa astral. Tá. Depois ele quis ficar comigo anos mais tarde. Mas daí ele era O bife vira, né? Tá. Bom, vamos lá. Ó, um que também que me marcou, acho que mesmo nível de Control, foi o Não Estou Lá, I'm Not There, que é aquele filme de 2008 do Todd Haynes. O que já é um recorte, né, da história do Bob Dylan. E eu lembro que me pegou São muito... recortes. Exato, são recortes, são fases, no plural. E o babado que, tipo, mexeu muito comigo foi ver a Cate Blanchett interpretando um homem. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu tinha acho que uns 15, 16 anos. Eu lembro que eu falei, caralho, qual é o limite da arte? Porque ela tá melhor que todos os caras. Tipo assim, ela tá impecável. Quem também interpreta o Bob Dylan é o Christian Bale, o Marcus Carl Franklin e o Heath Ledger. Exato. Tem o Richard Gere também? E o Ben Whishaw. São muitos. E o Richard Gere, é verdade. É verdade. É Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl isso. Franklin, Richard Gere, Heath Ledger e Ben Whishaw. Todos como Bob Dylan. Isso é muito foda. Vamos lá, vou ler rapidinho aqui. Bob Dylan, ícone musical, poeta e porta-voz de uma geração. Sempre viveu em constante mutação ao longo da vida, especialmente durante os anos 60. Musicalmente, fisicamente e psicologicamente, as alterações do seu personagem público dialogaram com acontecimentos sociais e ocasionaram múltiplas repercussões culturais. De jovem menestrel a profeta folk, de poeta moderno a roqueiro, de ícone da contracultura a cristão renascido, de cowboy solitário a popstar. Então, realmente passa por todas essas fases. Eu acho muito legal porque é um filme dinâmico. Você fica preso, assim, pra saber sobre essas mini histórias, entre aspas. E é isso, tipo, recomendo muito, porque visualmente também é muito bonito. O figurino é muito foda, a maquiagem, tudo é muito, muito bom. Todd Haynes é outro exemplo de ele é um diretor absurdo, um dos maiores que nós temos. Tem muita coisa. E eu acho que é importante deixar aqui como citação Velvet Goldmine, de 1998. Amo! Que é sobre o universo do Glenn Rock, que é um bafo. E o Superstar, The Karen Carpenter Story, que é quando ele interpreta a história da Karen Carpenter, feita toda com bonequinhas Barbie. Tanto a Mattel quanto a família da Karen Carpenter processaram ele. E esse filme é raras vezes exibido em cópias piratas por aí, em alguns festivais, mas vocês encontram ele no YouTube. Perfeito. Pro meu segundo da lista, eu vou pesar o clima, porque eu vou com Lords of Chaos, de 2018, do Jonas Zuckerland. Ele é simplesmente o diretor de alguns dos melhores videoclipes já feitos, como Ray of Light, da Madonna. E ele assume essa tarefa de narrar o que aconteceu na cena norueguesa do verdadeiro black metal entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90. O filme é baseado em fatos reais e narra a ascensão do Mayhem na Noruega e a criação do Inner Circle, que era um círculo muito fechado de membros dessas bandas e compatriotas ali, que simplesmente incendiavam igrejas centenárias em toda a Noruega, cometeram assassinato, propagavam ideais nazistas
E aí, assim, o filme é estrelado pelo Rory Culkin, ele faz o Euronymous e ele tá num papel, assim, absurdamente bom. Ele é um filme bem violento mesmo, ele é um filme bem... tem, tipo, cenas de violência animal, umas coisas bem explícitas, tem cena de um gato enforcado, por exemplo, de uma maneira bem grotesca. E ele é um filme que, se você abrir, por exemplo, o Letterboxd, você vai ver que as pessoas são muito revoltadas com ele, e acham que ele tá, tipo, sei lá, elogiando ou colocando holofote nessa cena, nessas pessoas que são terríveis. E quando você assiste o filme, você vê que, tipo, a intenção do diretor é o tempo inteiro mostrar o quanto eles eram uns bosta, eram uns caras muito merda. Lixoso que não serviu pra nada. Bosta, cara, uns cagão, uns merdão, uns caras que não tinham perspectiva de vida nenhuma e que saíam por ali, sei lá, catando raposa morta atropelada na estrada, caçando gato. Um bando de bosta, uns caras com discurso imbecil, assim. Um deles foi, no fim das contas, alguns deles, na verdade, foram culpabilizados, foram julgados depois, né? Foi presa, passou, mas segue aí postando merda neonazista, torto e direito. Mas eu acho que a grande beleza desse filme é justamente a forma como o diretor torna muito explícito o quanto eles eram uns bosta, os caras mais idiotas que fizeram, sim, parte de um movimento musical muito importante. Eu acho que todo o conceito de black metal que a gente tem hoje é pavimentado em cima das obras do Mayhem e do Burzum. Eles influenciaram muita gente, mas que hoje em dia entende o quanto esses caras eram uns merdas e que não tinham nada pra fazer, ficavam entediados e faziam essas atrocidades. Vale pelo deboche do diretor, porque ele é muito bem dirigido, sujão, as atuações são muito boas, assim, e ele é um filme que tem uma linguagem pop muito interessante também. É bem suja no filme, mas que é linda, que se chama Sky Ferreira. Ela tá sujíssima nesse filme. Ela tá mais suja do que o normal nesse filme, gente. Mas ela tá bem, ela vende bem o personagem dela. Eu adoro esse filme. Sim. Recomendo muito, gente. Encontrei tá no YouTube em diferentes formatos. Então, quem quiser ver... Ele é a Vice, foi a produtora. Então, é bem legal. Eu vi no Google Play. Bom, depois de Red Pill, o musical, eu vou com outra coisa, que é já que a Isa puxou o Bob Dylan, eu vou com Complete Unknown, do ano passado. Ano passado não, de 2024. Que é um filme bem bom, com o Timothée Chalamet. Eu acho bem interessante porque ele conta esse recorte, assim, acho que esse foi meu exemplo lá do começo, de falar de como ele lida com essa ambiência, de como ele lida com as pessoas que estão ao entorno, como ele vai se metendo nesse mundo musical, mesmo no começo não sendo ninguém, assim, ele chega em Nova York como um completo desconhecido mesmo, e vai ali buscando seu espaço. É isso, acho que é um filme sem exagero, é um filme que o Timóteo, ele tá bem contido ali, ele não tá, sei lá, fazendo uma atuação muito esquisita. A história é boa, que é parte desse recorte bem do comecinho mesmo da carreira do Bob Dylan. Traz personagens ali bem importantes de toda a cena, Woody Guthrie, a Joan Baez, então tem bastante gente legal, assim. E fora que é dirigido pelo James Mangold. Tem outra cinebiografia musical que é bem legal, que é o Johnny and June, do Johnny Cash. Amo. Eu pensei que alguém fosse trazer esse, mas ele já é tão batido. Então, é um filminho de 2005. Também que, assim, vale muito a pena assistir. Nesse filme. Ela tá muito foda nesse filme. Eu adoro. Ela tá muito foda em todos os filmes, né? She's Mother. A loirinha feia amor. Bom, pra minha segunda escolha, eu vou com Eden, da Mia Hansen-Løve, de 2014. E eu acho muito curioso esse filme que vocês falaram no início. Eu gosto de quando um filme me conta a ambiência de algo. Porque esse filme é baseado na ambiência. Não. Ele é baseado na vida do Sven Hansen-Løve, que é o irmão da Mia. E ele é um roteirista junto dela desse filme. E ele basicamente era um DJ na França dos anos 90. Então eu sei qual é. Ele faz parte de todo esse nascimento do French House. E aí, basicamente, ele vê os amigos dele se transformando nos maiores DJs do mundo, que é basicamente o Daft Punk. E ele continua ali fazendo as coisas dele. Tipo assim, ele consegue fazer turnês, ele consegue fazer coisas, mas ele nunca estoura e ele nunca vira esse grande DJ.
que nem o Daft Punk. E aí é muito interessante porque o filme acompanha desde essas raves clandestinas no início dos anos 90 até meados dos anos 2000. E aí o filme vai criando todo esse universo dessas pessoas que são as pessoas que continuaram ali, trabalhando em Paris, fazendo as suas coisas, movimentando essa cena que continuava existindo, mas que elas nunca chegaram a estourar, nunca viraram a nova sensação do verão, como o Daft Punk virou em determinado momento. E é muito interessante porque o filme, a Mia é uma diretora super importante do cinema francês nos anos 2000 e tudo mais, mas ainda assim ela tinha um orçamento mínimo. E aí o filme demorou 3 anos para ela conseguir fazer, porque ela nunca conseguia fechar o orçamento por causa das músicas da trilha sonora, que elas eram muito caras. E aí o Daft Punk decidiu cobrar, tipo, bem baixinho, tipo assim, só paga aqui o mínimo aqui pra gente pagar a distribuidora, mas a gente não quer esse dinheiro. E aí, como o Daft Punk fez isso, os outros artistas estavam cobrando caro, vira assim, vai ficar feio pra gente, a gente deveria ter que cobrar baratinho. E aí, como o Daft Punk cobrou baratinho... Paga só a taxinha do ECAD aqui. Foi basicamente isso que eles fizeram, e daí fez com que o filme pudesse ser lançado. Mas é um filme, assim, muito bonito, muito melancólico, sobre aquilo que a gente consegue construir, aquilo que é o que a gente pode fazer, e como às vezes a gente olhar pra grama do vizinho não é a melhor coisa a se fazer, porque as coisas que a gente constrói também são muito bonitas e muito interessantes. Enfim, o filme é muito bonito. Vamos lá. Outro filme que me tocou muito e que eu acho que a interpretação, assim, tipo, da atriz foi avassaladora, é Elis, a cinebiografia de uma das maiores cantoras da MPB. Eu gosto muito da Andréa Horta nesse filme. Tipo, eu acho que... Tipo, eu não vivi, né, a época da Elis, mas acho que ela conseguiu captar uma energia, assim, Nick muito... Viveu. É verdade, né? Ele já tá completando 49, né, esse ano, 56, né, Nick? Tá. Uhum. Então pegou um pouquinho ali deles. Então, dito isso, eu vendo entrevistas, ouvindo, minha mãe é muito fã da Elis, assim, e eu lembro de assistir esse filme e minha mãe ficar emocionada também, sabe? Minha mãe achar lindo, minha mãe achar a Andréa Horta, tipo, nossa, como ela tá realmente parecida com a Elis. E minha mãe nunca assiste muito filme, sabe? E esse ela, tipo, achou um babado. Então, eu também levei em consideração o que Anne Maria achou do filme. Eu gosto muito também da ambientação, assim, eu acho que todos os artistas estão muito bem nessa Rio de Janeiro dos anos 60, 70 ali. E deixa eu ver aqui a sinopse, senão vai ficar muito grande. A cinebiografia de uma das artistas mais celebradas da MPB, Elis, acompanha a trajetória de vida de Elis Regina e sua jornada até se tornar um ícone da música brasileira. Cantora desde a infância, Elis Regina Carvalho Costa, interpretada por Andréa Horta, entra na vida adulta deixando o Rio Grande do Sul para espalhar seu talento pelo Brasil, viajando até o Rio de Janeiro. Em rápida ascensão, ela logo conquista uma legião de fãs, entre eles o famoso compositor e produtor Ronaldo Boscoli, interpretado pelo Gustavo Machado, com quem acaba se casando. Estrela de TV, polêmica, intensa e briguenta. A Pimentinha não tarda a ser reconhecida como a maior voz do Brasil, em carreira marcada por altos e baixos. Renan Guerra, você tem algum comentário? Eu tenho uma questão com esse filme que me incomoda meu Deus. um pouco. Não, me incomoda um pouco na narrativa. Tá bom. Como muito da história é desenhada, alinhavada a partir dos homens da vida dela. Tipo, cada vez que pula, sabe? É por causa de um homem. Quando ela vai verdade, pelos relacionamentos, isso, é verdade. verdade. Isso me incomoda um pouco. Lacrou, mas tirando isso, me deu um fecho. Eu acho que ensinou que é feminismo. Sim, aí, ó. mas é mesmo. Eu não lembrava disso. E eu lembro que eu fiquei também um pouco irritada com isso. Olha, eu só guardei o que é bom. Olha isso, é só essa parte que me incomoda. Porque eu acho assim... A Andréa Horta tá, tipo, numa coisa muito... Ela tá num nível aqui muito absurdo. E eu acho interessante porque ela cria uma personagem. Ela não tenta, assim, tipo, imitar os trejeitos da Elis. Ela realmente constrói uma personagem muito bem delimitada e que é muito bonita. E eu acho curioso desse filme que o Lúcio Mauro Filho faz o Miele. E o Miele estava vivo ainda na época. E o Miele, tipo, deu aulas para o Lúcio Mauro Filho de como ser o Miele. Só que depois o Miele faleceu e não pôde ver o filme. Mas eu acho muito bonitinho que o Miele era um fofo. Boa. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream.
the treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Pro meu próximo da lista, eu vou com um dos meus filmes favoritos da vida e eu acho que é um dos filmes mais divertidos de todos os tempos, que é o 24 Hour Party People de 2002, ou A Festa Nunca Termina. É uma direção do Michael Winterbottom, o Passivo do Inverno. É um filme estrelado pelo Steve Coogan e ele interpreta o Tony Wilson, que é um repórter de TV que funda a Factory Records e a lendária discoteca The Hacienda. E a trama explora o auge do pós-punk e da cultura rave em Manchester, revelando ali os bastidores de bandas como Joy Division, de novo, New Order e Happy Mondays. Cara, ele é um filme muito gostoso de se assistir. Tem um colega meu de trabalho que a gente estava falando esses dias de cinema, e ele falou a mesma coisa, o quanto ele gosta de reassistir esse filme, porque ele é muito gostoso de se assistir. Você acompanha ali o movimento, o Ramones tocando na Inglaterra, influenciando o surgimento ali do Sex Pistols e do Joy Division, o sucesso do Joy Division, a morte do Ian Curtis, ele tenta emplacar uma banda que nunca dá certo ali, você vê toda a correria envolvendo o Happy Mondays e eles gastando rios de dinheiro com drogas e não entregando disco nenhum. Então toda essa construção de atmosfera, mas sempre com uma pegada muito mais bem-humorada. Ele é um filme extremamente a narração, dinâmico. Né? Tipo, ele tá morto e ele tá falando ainda assim. Ele quebra a quarta parede o tempo todo ali. Então, assim, é um filme muito legal de se assistir. A mesma coisa que o Renan falou, você não precisa conhecer o Joy Division para embarcar nessa jornada. Mesma coisa aqui, cara. A forma como ele cria esse universo narrativo, musical, assim, é sem precedentes. É um filme que eu gosto muito de rever, recomendo muito. 24 Hour Party People. É muito foda. Eu não quero diversão, eu quero depressão e eu vou falar de Love and Mercy. Filmaço de 2015. Obra. Esse é um filme que a gente já cansou de falar aqui, então eu vou ser breve. Mas é basicamente a história do Brian Wilson. Seja como você, seja curtinho. Interpretado pelo Paul Dano e pelo John Cusack, em dois momentos bem diferentes da vida. Um Sim. é nos anos 60, ali na fase da loucura e de experimentação e de drogas e de tudo, do descobrir de doenças mentais. E o recorte dos anos 80, que é do John Cusack, ele tentando sair das garras de um abusador, que era o terapeuta dele. Nossa, que Eugene, absurdo essa história, sério. É bem aquele tipo de coisa que você meio que duvida que é verdade, assim, Sim. que é muito maluco. Sim. É uma narrativa que ela vai se entrecortando, né, entre o passado e esse tal presente, né, que é os anos 80 ali. E você vai vendo que, sei lá, o efeito e... Tipo, o que acontece em uma timeline afeta a outra, assim, tipo... É um jeito de contar muito legal, assim. Eu gosto bastante desse estilo de narrar essa história. Enfim, é um filme muito maluco, muito bem feito. Paul Dano tá maravilhoso nesse papel. Tá mesmo. Enfim, filmaço. A cena da gravação do Pet Sounds. Pet Sounds maravilhoso. Melhores cenas, os melhores registros assim, de como funciona uma dinâmica em estúdio nessa época. Eu acho impecável. É lindo mesmo. O nosso ouvinte Rodrigo Berge tinha comentado aqui no nosso chat uma cinebiografia que particularmente gosto e acho bem feita, The Beach Boys, uma história de sucesso, com o Paul Dano interpretando o Brian Wilson. Boa. Está aí, citado também pelo Nick Silva. É legal Boa. desse filme também que traz a galera do Wrecking Crew. Tem, tipo, vários das figuras ali a mina que toca guitarra lá, ela tá no filme também, é mó legal. Tá mesmo. Os músicos de banda ali, Sim, de bem muito foda. Minha próxima escolha é Sid and Nancy, do Alex Cox, de Olha 1986. Olha você. Nossa, Em português, filmes da adolescência. em português ele ganhou o subtítulo de O Amor Mata. Eu tinha um VHS desse filme, gente. Meu Deus, Renan.
E eu lembro que eu fiquei meio psicótico com essa história toda. Quando a gente é adolescente, a gente é assim, Sim. gente. Eu era fã da Christiane F. A gente fica um pouco assim, maluco. Eu ainda sou fã da Christiane F, mas tudo bem. E aí, eu lembro que assisti Sid and Nancy, porque a gente tinha que fazer um trabalho de sociologia sobre, tipo, tribos urbanas, coisas antigas, né? Que a gente falava de tribos urbanas. Isso é tão ensino fundamental, amo. E aí, eu lembro que a gente ficou vendo várias coisas e sobre universos diferentes. E aí, a gente foi ler sobre subcultura punk. E aí, eu acabei comprando esse VHS na locadora. E eu fiquei muito encantado, porque o filme conta a história do relacionamento do Sid Vicious, que era do Sex Pistols, com a Nancy Spurgeon, que era, tipo, uma group ali. E basicamente sobre todo o universo deles de sexo, drogas e rock and roll, e como isso vai levar a um universo de autodestruição que acaba numa morte misteriosa da Nancy no final. Isso não é um spoiler, né, gente? Porque, sei lá, história real. História, né, gente? E no caso, o filme é muito interessante porque o filme passou em alguns festivais na época. Ele chegou a ganhar o prêmio da crítica na Mostra de São Paulo, em 1986. E é interessante porque ele não foi um sucesso na época, mas ele foi se transformando num clássico cult, assim, que as pessoas foram a cada ano meio que redescobrindo, porque os parceiros de Sex Pistols não gostavam do filme, falavam mal do filme. Eu acho muito mais divertido quando é assim, quando os artistas não ficam muito felizes Sim. com o filme. E é um filme muito interessante, porque ele meio que mostra esse universo de autodestruição dos dois, mas não necessariamente julga eles. Só mostra que é tipo assim, gente, eles entraram numa espiral aqui e as coisas não deram muito certo. Enfim, eu acho que é tipo um filme muito interessante sobre essa construção mesmo dos personagens de toda forma. E é meio que um dos grandes filmes do Alex Cox, que depois nunca mais conseguiu fazer nada tão interessante quanto este aqui. Eu nunca vi esse filme, mas eu descobri esses dias que É bem legal. É o Gary Oldman que faz Sim. o Sid Vicious. Ele Eu fiquei tá tipo, ótimo. Sim, sim, pode crer. Eu vi esse filme no Telecine Cult, talvez, há 500 anos atrás. Eu tenho só umas memórias, assim, da loucura. E o bafo é que a Courtney Love, né, uma das atrizes, e ela tá gordinha. De 86 ainda. gordinha, mas tá bom. Ela tá bem punkzona, maluca. É muito engraçado, porque depois ela viraria Diva. outra pessoa nos anos Sim. 90. Sim. Gente, um que eu gosto bastante, muito pela também atuação do senhor James Brown, é Get On Up. A história de James Brown. Que é interpretado pelo Chadwick Boseman, que, assim, que tristeza, pois o cara era muito absurdo. Esse filme é de 2015. Biografia do icônico cantor, dançarino e compositor James Brown, interpretado pelo Chadwick Boseman. Conhecido como o padrinho do soul. O filme retrata sua vida, passando por sua infância pobre na Carolina do Sul, adolescência e o alcance do estrelato, que o transformou em uma das figuras mais importantes da música para o século XX. Esse filme eu gosto porque ele tem uma coisa meio Sessão da Tarde, assim, de ser um recorte mais longo, né? Tipo, dá uma pincelada em vários momentos. É muito legal. E esse filme eu gosto muito disso porque dá pra ver as transformações, principalmente de estilo do James Brown. Tipo, as roupas, o cabelo, o look, a entrega do palco, tipo, as cantoras ali, as backing vocals. Isso eu acho muito legal desse filme, assim, porque te dá um contexto de como ele foi mudando ao longo das décadas. E também mostra ali o recorte do começo da história. É uma história bem, bem triste ali no começo. A mãe e o pai largam ele é criado pela tia, descobre a igreja, aquela coisa enfim, da música gospel. Mas eu acho que é um filme bem legal, assim, é um filme, entre aspas, divertido, assim, porque são vários momentos da carreira dele e que eu acho que dá uma pincelada interessante, não fica tão rápido quanto alguns filmes. Esse é de uns que eu falei, vou assistir depois, nunca vi. Pro meu próximo da lista, eu vou pesar um pouco do clima, então alerta gatilho de violência sexual, violência doméstica. Eu vou com What's Love Got to Do It, de 1993. No Brasil, ele ganhou o título de Tina, a verdadeira história de Tina Turner. Eu acho que eu nunca vi. Cara, é muito pesado, assim.
eu assisti esse filme há anos atrás, eu acho que num Corujão ou no Super Cine, alguma coisa assim. Tá. Então, igual a Isa falou, eu fiquei só com as boas memórias. Aí eu falei, putz, faz anos que eu não vejo, eu vi ele super bem avaliado. Eu falei, vamos rever pra esse programa. Que pedrada. O filme é protagonizado pela Angela Bassett e o Lawrence Fishburne. Que lembro. Mostra a relação entre o Ike Turner e a Tina Turner. Desde quando... Acompanha parte... Pega rapidão trecho da infância, de quanto ela sempre foi uma mulher que meio que se sentiu abandonada, porque a mãe fugiu de um relacionamento abusivo e levou uma das filhas e deixou ela com a avó. E aí depois a chegada dela na cidade grande, a relação dela com o Ike Turner, que era tipo só amor no começo. E aí começa com uma cena de violência que eu não estava preparado. Eu acho que é o tipo de filme que hoje em dia talvez aliviasse um pouco, não fosse tão explícito. Mas, tipo, mostra ele dando soco nela, assim, uma coisa muito pesada. E aí, pra mim numa cena de estupro que eu falei, cara, que asqueroso, assim. Tipo, ele era Ele era nojento, esse cara. Asqueroso. Cara, é um filme, você fica muito mal, assim, desgraçado. Toda filme. vez que eu leio, eu fico irritada. Você vê o quanto ele se aproveitou do talento dela, Sim. que, tipo, ela era muito maior do que ele. Ela sempre foi muito maior do que ele. Cara, a cena do estupro, assim, é brutal porque ele tava numa loucura Nossa, de cocaína. Que ódio. Ele tinha um estúdio dentro. É uma cena muito bem dirigida, porque assim, eles estão dentro de um estúdio na casa deles. Ele tá cheirando cocaína loucamente, tem uma entourage de pessoas ali, e ela tá dando tudo na voz dela, e aí ele começa a implicar com ela, falando que ela não tá cantando bem, e começa a discutir com ela. E aí, a cada pouco, vai saindo algumas das pessoas de dentro da sala, até um ponto que fica só os dois. Cara, é uma cena, assim, que pesa sobre você, tem uma atmosfera muito terrível, mas eu acho que o final, assim, é uma coisa tão potente dela, mulher liberta, e ela falando assim, eu não quero mais fazer essa choradeira de blues, de soul, eu quero fazer rock and roll, eu quero fazer como Mick Jagger, eu quero fazer como David Bowie. Cara, assistam, tem no Disney Plus, inclusive ele é um filme da Touchstone, que é a produtora da Disney Plus. Tá na Disney Plus? Vou assistir. Você fica até meio... Gente, esse filme Esse tá filme, aqui, galera, sabe? cuidado, tem que colocar para as muito crianças pesado. não verem. Eu acho inaceitável que a Angela Bassett não tenha vencido o Oscar em 1993. Ela perdeu pra Holly Hunter. Eu ia dizer que é mais uma das... Eu adoro a Holly Hunter, eu amo o piano, um dos maiores filmes dos anos 90 pra mim. Porém, toda vez que a Angela Bassett concorreu ao Oscar, ela deveria ter ganhado, gente. Ela deveria ter ganhado já um Oscar por Malcolm X. Ela deveria ter ganhado um Oscar por isso. A Angela Bassett sempre merecia ter ganhado o Oscar. Eles só deram agora pra ela de pena, que nunca deram na hora certa. Putz. O mais louco nesse filme é que, assim, tipo, o tempo, ela pega aqueles trejeitos que a Tina Turner faz, assim, ela sabe? A dancinha pra trás. E isso vai se intensificando ao longo do filme. E aí, no final... ela virou tanto a Tina Turner que você nem percebe quando entra a Tina Turner no lugar dela. Você acha ainda que é a Angela Bassett. Que loucura. Você fala assim, eu tive que voltar ao filme e falei, gente, mas como assim? Não era ela nesse tempo todo no final? Então, assim, recomendo muito. É um filme bem pesado, tá? Se você tem problema de gatilho em relação a isso. Mas vejam que é muito, muito bonito. Boa. Pra minha próxima eu vou com Straight Outta Compton. Nossa, eu amo esse filme. Bom. Esse filme é muito muito cinebiografia do grupo, né? O NWA, que foi uma das grandes potências ali do rap do final dos anos 80, começo dos anos 90. Narra ali a história do Ice Cube, Dr. Dre e o Eazy-E, na formação e no final do grupo, né? Que chega a durar pouco, assim. Acho que a parte mais interessante, assim, gira um pouco em torno dos contatos criminosos que eles tinham e também com todo o rolê de Los Angeles, assim. Acho que a ambiência nesse filme é muito interessante. Né? Parte do filme ali se passa em 92, né? Que foi o grande rolê ali daqueles distúrbios de Los Angeles, que teve, tipo, as manifestações super violentas e tudo mais contra a polícia. Vem daí o Fuck da Police, que é um dos maiores hinos ali do NWA. Enfim, é um filme muito bom, assim. O
O filho do Ice Cube tá igualzinho a ele, é impressionante. Igualzinho, velho, surreal. Muito impressionante. Inclusive, fato aqui, ele passou mais de 2 anos em negociação com o diretor, fazendo teste, porque o diretor não queria que parecesse um cargo de nepotismo ali. Sim. Que ele, exatamente. Enfim, é um puta filme, assim, acho que é isso, a ambientação é incrível, as atuações são muito boas, enfim, muito bom. Lacre. Bom, pra minha próxima escolha, eu fiquei assim, ok, eu sou uma pessoa que defende o cinema brasileiro. Como é que eu não vou colocar um filme brasileiro? Exato. Eu precisava colocar um filme brasileiro. E aí eu lembrei que, como eu falei lá no início, pra mim é uma grande questão quando a história de uma pessoa tem um grande documentário. E eu fico assim, o filme de ficção talvez não seja tão bom. E foi assim que eu fui com 300 pés atrás pra assistir a cinebiografia do Simonal, que se chama apenas Simonal. Eu nunca vi também. Porque eu sou muito fã do documentário Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei. Excelente. De 2009, dirigido pelo Michael Langer, Calvito Leral e Cláudio Manuel. E aí eu fiquei muito receoso de assistir o filme do Leonardo Domingues, que saiu em 2019, mas me surpreendeu muito, porque se o documentário tinha essa questão toda da complexidade da história do Simonal, do apagamento, de tentar resgatar ele. Quando o Simonal de 2019 sai, a história do Simonal já estava resgatada, então as pessoas já sabiam que era a história, quem tinha esse interesse. Então é interessante que o que eles fazem aqui nesse filme é meio que resgatar esse charme, essa malemolência, essa sedução que parece que o Simonal tinha, que quando você ouve parece que você é conquistado por ele. E aí eu acho que o grande trunfo do filme é a atuação do Fabrício Boliveira, que ele tá tipo assim, absurdo, ele meio que incorpora o Simonal de uma forma muito boa e ele vai te apaixonando. Então é muito bonita a parceria que ele faz com a Isis Valverde durante o filme, ela também tá assim, absurdamente bem. É um filme muito bem dirigido, então até tipo assim, atores que eu não gosto, tipo Leandro Hassum como Carlos Imperial, está bem. E eu fiquei assim, eu tive que dar o braço a torcer. Porque eu fui assim pra assistir o filme com muitos pés atrás, sim. pronto pra detestar muitas coisas. E aí todas as coisas iam acontecendo, eu ia gostando. Tipo, Caco Ciocler e Mariana Lima também estão lindos no filme. Enfim, é um filme muito bom. Vou que ver. me surpreendeu, assim. É um filme gostoso de assistir, apesar de ter as partes que a gente sabe que são complexas e que são difíceis de lidar, dos temas ali mais espinhosos, mas eu acho que é um filme que faz muito jus a essa figura e a história dele de uma forma interessante. E Fabrício Boliveira é um dos nossos grandes atores, eu acho assim, sempre que ele não é tão valorizado quanto deveria. Tô pensando, eu acho que eu nunca vi esse filme, será que eu já vi? Acho que parece fácil ter visto o documentário. O documentário, né? Ai, mas vale a Jesus. pena ver isso. Nossa, parece que eu usei ácido. Legal, vamos lá. Gente, esse filme, eu tenho alguns poréns, mas não sei, eu lembro que na época que eu assisti, eu gostei. Eu era bem mais jovenzinha e acho que também, assim, que legal aprender um pouco mais sobre um Beatle. E no caso é O Garoto de Liverpool. Eu tenho algumas questões com esse filme, mas assim, em geral, eu acho muito bonito. Acho que é isso, assim, tipo, eu acho a direção de arte, a fotografia, acho muito bonita desse filme. Enfim, tem algumas questões com esse filme, mas a direção, assim, o olhar da Sam Taylor Johnson, não sei, eu acho bonito, assim. Acho que cria uma vibe. O Aaron Taylor Johnson, que é o John Lennon, tá muito bem, assim, nesse filme. Baita de um gato. E eu vou ler a sinopse, vamos lá. John Lennon, interpretado pelo Aaron Johnson, é um jovem que não aceita bem as regras impostas na escola e dentro de casa. Abandonado pela mãe quando tinha 5 anos, ele vive com os seus tios, George e Mimi. Quando George morre, Lennon é obrigado a viver com Mimi, extremamente austera e sisuda. No funeral do tio, ele vê sua mãe, que se mantém afastada. Seu primo consegue o endereço dela, o que faz com que Lennon resolva visitá-la. O reencontro com o filho é a realização de um sonho para Julia, que passa cada vez mais tempo com seu filho. Animada e um tanto quanto inconsequente, ela apresenta ao filho o rock and roll. Logo desperta nele uma vontade de montar uma banda de rock. Então, assim, eu lembro que eu não sabia nada do John Lennon, disso, tipo, da mãe, dessa casa, desse lar, despedaçado, enfim, dos probleminhas que ele tinha passado na adolescência e infância. E acho que
que é coloca a gente num cenário interessante, assim. Acho que... e também é isso, né? Um recorte da história do Lennon. Isso que eu gosto, assim. Tem todo o tempo pra desenvolver. É bem ali o comecinho, quando era Quarrymen. Quando eles nem, né, ainda eram The Beatles. Enfim, quando ele encontrou Paul McCartney. Então, eu acho um filme bonitinho, assim. Como um recorte de um tempo e espaço. Pro meu último da lista, eu vou com um filme muito bonito, mas eu vou contar uma historinha antes, porque ali nos anos 2000 eu fiquei muito obcecado pelo White Stripes, ali em 2005, 2007, ali já quando a banda tava perto de acabar. E aí eu descobri que o Jack White produziu o disco de uma cantora chamada Loretta Lynn. O álbum se chama Van Leer Rose, de 2004. É meio que um revival da Loretta Lynn. E a Loretta Lynn, quem é? Ela é simplesmente uma das maiores vozes do country, é um dos nomes mais importantes. É uma self-made woman ali, uma artista que, assim como a Dolly Parton, batalhou para ter o reconhecimento como compositora também. E saiu em 1980 um filme chamado Coal Miner's Daughter. É um título de uma canção dela também. É um filme dirigido pelo Michael Apted e protagonizado pela Sissy Spacek, que faz a Loretta Lynn, com o Tommy Lee Jones, muito novinho ali, e o Beverly D'Angelo. E o filme narra a trajetória real da Loretta Lynn, que casou-se aos 13 anos e saiu da extrema pobreza nas montanhas do Kentucky para se tornar uma estrela da música country. A trama acompanha seu amadurecimento precoce, a relação complexa com o marido e os desafios da fama repentina. Cara, a Sissy Spacek nesse filme é a coisa mais fofa do mundo, porque ela faz o sotaque bem carregadão, bem sertanejão da Loretta Lynn. Ela tá uma gracinha nesse filme, ele é muito bem filmado, a fotografia é linda, os figurinos são lindos, as cenas dela andando com... Ela tinha um vestidinho de bolinhas, assim, é muito fofo. Pra mim tem uma cena muito icônica, que é ela e o Tommy Lee indo numa rádio, né, bem, que tipo, a divulgação era, você mandava o single, o radialista ouvia e tocava ali na rádio, e eles vão conversar com esse cara, e aí ele fala assim, o que você achou do nosso som? Ele fala, eu não gostei e já descartei. E eles veem que o pacote do single tava fechado ainda, e aí eles ameaçam o cara até abrir, tocar e botar na hora, assim, pra tocar. Então tem toda uma narrativa muito bonita de vitória, assim, da Loretta Lynn. Sissy Spacek venceu o Oscar de melhor atriz em 1980 por conta desse filme. Então, recomendo muito que vocês assistam Coal Miner's Daughter. Boa, pra minha última eu vou com The United States vs. Billie Holiday. Filminho que saiu ali na pandemia. Lembro que a gente conversou sobre ele em algum momento. Na Pands. Na Pandeca. Puta, é um filme bem pesado, assim. Ele basicamente discute toda o rolê do Estado norte-americano processando a Billie Holiday e, sei lá, meio que detonando a carreira dela. Uma por conta de racismo e outra por causa da música Strange Fruit, né? Que era basicamente ela denunciando coisas que ela viu no sul dos Estados Unidos, assim. Ela sempre era parada pelo departamento de narcóticos dos Estados Unidos e tudo mais, porque realmente ela se viciou ali, isso é tratado no filme, é um problema que ela enfrenta ali, mas basicamente a relação de drogas dela, que ela tinha ali, era pouco perto de todo o resto, de toda a repressão que ela passava, assim. Então é um filme que se passa ali ainda durante a segregação racial, então tem esse recorte que é bem pesado, mas ao mesmo tempo é bem interessante. Enfim, é um filmão. A história da Billie Holiday é cheia de complicações, né? Porque sempre tentam culpabilizar ela por coisas que é basicamente, tipo, sei lá, gente, ela só querendo viver a vida dela em paz, às vezes fazer um brilho ali em paz, coitada, cuidar dos cachorrinhos dela, das coisas dela e fica enchendo o saco. Não, ela morreu super cedo também, né? Enfim. Sim, isso tá relacionado ao próprio fato de que ela morreu algemada ainda, porque eles continuaram mantendo ela em prisão, mesmo dentro do hospital. Então é uma história, a história dela é muito triste, mas também é muito bonito como, apesar de tudo isso, ela constrói coisas muito belas. Amo Billie Holiday. Enfim, para fechar aqui a minha lista, eu trouxe Behind the Candelabra, que no Brasil virou Minha Vida com o Liberati. Qual que é esse? É o filme sobre
É um filme de gays. Sobre a vida do Liberace, que é um pianista norte-americano, e especialmente com foco no período que ele viveu ao lado do Scott Thorson, que foi seu último companheiro, digamos assim. É muito interessante porque o Liberace, eu não fazia ideia de quem ele era antes desse filme. Ele, para explicar mais ou menos, ele seria uma espécie de Calbi Peixoto dos Estados Unidos, só que ainda mais flamboyant. O filme foi dirigido pelo Steven Soderbergh. Ele tentou vender esse filme durante muito tempo para várias produtoras, e ninguém queria comprar a história porque era uma história muito gay. E aí a única produtora que disse vamos fazer esse filme foi a HBO Filmes. Então o filme acabou virando um telefilme. Mas eu acho tão legal que o filme tem tipo um respaldo tão chique que o filme estreou em Cannes. E aí tipo assim, quantos telefilmes podem dizer que estrearam em Cannes? Behind the Candelabra pode. E aí o filme é basicamente protagonizado pelo Michael Douglas e o Matt Damon. E assim, os dois estão num nível de atuação muito absurdo, porque os dois se entregam ao exagero do filme. O Matt Damon tá num dos melhores papéis da carreira dele, assim, o que não é muito difícil, mas é que tá muito surreal. absurdo, porque eu acho que ele tá muito fora do que geralmente é esperado do Matt Damon. E eu acho muito interessante como o filme vai trabalhando com todos os exageros dos dois personagens, como eles vão se emburacando numa história de sexo, drogas e cirurgia plástica. Exato. E aí, aos poucos, os dois atores vão sendo transformados por uma maquiagem incrível. E seria muito fácil eles serem engolidos por essa maquiagem. E não, na verdade, eles continuam assim, muito absurdos. Eu adoro o fato de que o cirurgião plástico é interpretado pelo Rob Lowe. Enfim, tem um elenco muito bom nesse filme. É um filme muito divertido, apesar da história mirabolante que envolve violência, abusos, exageros, mas eu acho que é um filme que entende muito bem esses personagens de uma forma muito, muito digna e trata eles com todo esse exagero camp que essas duas figuras mereciam, assim. Então é muito bom. O Michael Douglas ganhou tanto o Emmy quanto o Globo de Ouro por filme para televisão. Os outros atores foram indicados. O Rob Lowe chegou a ser indicado ao Globo de Ouro. Enfim, eu acho foda pra caralho. Muito bem feito, muito bem dirigido. É uma maluquice. É muito Behind bom. the Candelabra. E o Matt Damon tá bem gostoso. Vamos lá, para finalizar, eu vou pegar um filme que eu acho muito legal, assim, tipo, que delícia ver este filme, que no caso é Rocketman, based on a true fantasy. É muito bom. Eu gosto muito desse filme. Vamos lá, sinopse. Pra mim, ele é o que o Bohemian Rhapsody deveria ter sido. Exatamente. Eu ia falar exatamente filme bom. isso. Sim, pois sim. A trajetória de como o time do Reginald Dwight, interpretado pelo Taron Egerton, ele tá muito bem também nesse filme. Puta que pariu. Também. Ele é lindo. Se transformou em Elton John, ícone da música pop. Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, sua história de vida é contada através da releitura das músicas do superstar, incluindo a relação do cantor com o compositor e parceiro profissional Bernie Taupin, interpretado pelo Jimmy Bell, e o empresário e ex-amante John Reed, interpretado pelo Richard Madden. Ai, gente, eu acho tudo esse filme. Tipo, os figurinos também, sabe? Ver as fases do Elton John é muito legal. O glamour com que eles colocam, assim, os personagens. Porque era uma vida de excessos, assim. Acho que a vida do Elton John é muito sobre isso. E acho que isso fica muito claro no filme. Eu gosto de como eles tratam isso muito bem. Ouvir as músicas, tipo, deles são um bafo, né? Tipo, você fica ali horas ouvindo as mais belas canções do pop. E é isso, eu acho que o Taron tá muito, muito bem nesse papel, tipo... E você sabe por que esse filme deu certo? Porque uma das prerrogativas do Elton John para esse filme ser aprovado é que não fosse excluído do roteiro as partes onde ele fala sobre drogas, sobre os excessos, exato. sobre os abusos. Exato. Ele falou que, assim, a consagração dele no final do filme não faria sentido se essa parte não tivesse. Exatamente. Então ele Tá deu vendo, total liberdade Brian criativa. Aprende, Ele deu total liberdade velho criativa safado. pro diretor fazer isso. E pra mim faz todo sentido. É por isso que o do Queen é
uma bosta É uma e bosta. esse filme aqui entrega, sabe? Nossa, eu acho péssimo do Queen mesmo, assim, eu fiquei com vergonha alheia. Enfim, Ó, comentário aqui, ó, do Marco Antônio Gomes, ele falou, o Taro não está dublando, ele estava cantando, então, mesmo tem sem isso. necessariamente imitar o Elton John. Exatamente, não tem aquelas dentadura e aquela pose tosca do... Ai, gente, eu não suporto o Remy Malek, Malek. Não, Eu- nesse filme, Então, filme. mas vai. eu fico muito puto, É né? Porque ele surreal, tinha uma carreira, cara. tipo assim, muito boa. E daí, Sim. hoje em dia, ele virou a imagem do cachorro acha a dentadura e ganha o Oscar. Gente, mas então, a direção do Dexter Fletcher é muito boa também, assim, eu gosto como... Ah, é isso, é um filme vivo, é um filme pra cima, assim, não sei. Eu acho que tem uma eletricidade boa nesse filme, eu gosto bastante. Perfeito. Fechamos, meus amigos. E você que está ouvindo, vai lá no nosso Instagram, no Spotify, na edição desse programa e comenta aqui com a gente quais são as suas cinebiografias musicais que realmente valem a pena. Por exemplo, aqui, ó, o Rodrigo Berg falou, ansioso pro José Roleto interpretando... Roleto. Ansioso pro José Loreto interpretando o Chorão. Vem aí, será? Ai, Jesus, esse filme eu não sei o que pensar ainda, mas é isso, né? E o Vinícius Correia falou, o ator do Mozart é um gostoso também, falando do Amadeus ali. É isso. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. This episode is brought to you by Beneful. Mornings are when the grind starts. Stretches, immaculate. Cardio, crushed it. Territory, marked. Sorry, geraniums. The dog routine is on point, but it can get a little wolf. That's why I fuel up with high-protein Beneful freshly prepared meals. I'm eating clean with real meat and veggies, served fresh from the pantry. Kick boring in the bowl with Beneful freshly prepared meals. Visit Purina.com/Beneful to shop now. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Isadora Almeida, o que é esse bloco? Neste bloco, Kleber Fak, vamos trazer novidades quentinhas de músicas, álbuns, coisinhas que saíram nos últimos dias e a gente não para de ouvir. E o que tá fervendo nos seus ouvidos, Isadora Almeida? Eu acho que eu já ouvi, sem brincadeira, umas 70 vezes a música nova do Ice Age, que chama Star. Muito é boa. Bem Star. Isadorinha Core, Tava na minha listinha, assim. achei muito bom. Tipo, não é, sabe assim, não é, nossa, meu Deus, que uau, que música diferente e enfim, mas não, ela só é sexy, ela é rock, divertida, ela é pegajosa. fã, ela é puta, é cat pra caralho, Começou você um fica tipo, Fontaines, you, tipo, do último disco. you. Ah, não acho que é Fontaines. Eu acho que é eles saindo lá das terras altas, geladas, e indo pra um lugar um pouquinho mais quente, Eles que já no caso tavam esse lugar é a algo bem Inglaterra. parecido no disco anterior. É. O último álbum foi o Sick Shelter. Sick Shelter, que saiu lá em 2021. Depois eles lançaram uma coletânea de sobras em 2022. Sim. O Elias Rosenfeld lançou 2 discos em carreira solo, O em Jim intervalo Blunt de poucos também. meses ali. Coisa Colaborou de com Blunt. uma galera e tal. Eu achei bem bom, um puta Bem retorno assim, foda, nossa. é. Queria muito um show deles por aqui. Puta, Duvido que venha. Ô, 30E, bora trabalhar, 30E. Que Ai, isso? queria, Eles nunca queria. trazem. Queria muito. Enfim, mas música muito, muito foda. Acho que é isso. Renan Guerra. Bom, eu vou com alguns singles. A Lickly lançou o segundo single do Ai, After muito Party. boa! Estou criando muitas expectativas, porque ela tá realmente lançando coisas muito boas. Tá Ai, boa. que bom. Esse, boa. esse segundo single se chama Knife in the Heart. Faca no coração. O disco completo After Party chega no dia 8 de maio. A gente já tinha falado anteriormente aqui do single Lucky Again,
e que eu também tinha gostado muito. Eu tenho gostado de toda a estética, todo o universo que ela tem feito nesse novo disco. Esta semana saiu no Clássicos VFSM o episódio que eu e o Kleber gravamos sobre o disco Wounded Rhymes, de 2011. Então, quem quer mergulhar no mundinho Lickly antes dos shows dela no Brasil em maio, vale a pena. Enfim, estou criando bastante expectativa para este trabalho. O segundo single, eu lembrei de uma entrevista de 1993 da Ana Caymmi no Roda Viva, que ela fala que eu he perguntado sobre o ecletismo das cantoras, ela fala: começa assim tudo, né? Depois acabam todas com um cantinho e um violão. E tem que ser assim mesmo, a gente chama a atenção de vocês, depois a gente muda. E o fato é que desde que Nana Caymmi faleceu, Alice Caymmi tá num processo de revisitar essa obra familiar. E ela fez alguns shows em torno da obra da Nana Caymmi, e agora ela vai lançar um disco com foco na obra do avô. E ela lançou uma versão pra modinha para a Gabriela, que eu gostei muito, que me surpreendeu, porque vocês sabem aqui que eu realmente não embarquei em nenhuma das coisas que a Alice Caymmi lançou nos últimos muitos anos. Gostei muito do fato de que Modinha pra Gabriela é, tipo assim, basicamente uma das gravações mais icônicas da Gal. Coloca a Gal como uma das grandes vozes intérpretes do Caymmi. Então é interessante que ela vai para outro lado. A produção é do Yuri Rio Branco, que tá produzindo o disco, que deve sair em abril. Enfim, achei que esse primeiro single me mostra uma Alice Caymmi interessante. Estou curioso para este disco, para entender o que vem aí. Outro single que também saiu nesta semana passada foi o novo single da Bruna Lucchesi, que se chama Sei Voar. Ela vai lançar um disco de faixas autorais em abril. Eu achei essa faixa muito interessante. Ela tem umas guitarras sujas, assim, bonitas. A capa do single é muito, muito bonita. Então fiquei curioso para ouvir esse novo trabalho. Ela já tinha lançado um outro single anterior no ano passado, que chama Cavalinhos. Eu gosto deles também, mas não acho tão bom quanto esse Sei Voar, que é bem mais interessante. E para fechar, a Russian Red está preparando seu novo disco chamado Horror Relativo Volume 1. E ela lançou essa semana o single Mentirosa, que eu achei bem gostoso. A Russian Red faz uma coisa meio indie pop e tudo mais, mas eu gosto que nos últimos anos ela aderiu de vez ao fato de cantar só em espanhol, e acho que isso funciona de uma maneira muito bonita. Então Mentirosa é Russian Red. Boa. Vou eu, porque o Nick Silva tem sempre poucas dicas. Vamos lá, começar pelos singles. O Nó com Fogo novo single da banda, que tá em nova fase. O Matheus Perelmutter sai da banda e quem entra no lugar dele é o Lucas Tamashiro, que a gente já comentou várias vezes aqui. E eles vêm com essa musiquinha nova, Fogo que tem uma pegada mais dream pop, mais pop rock, mais terno rei, bem terno rei das ideias, então pode ser uma mudança interessante de sonoridade. Outra banda paulistana, Turmalina, lançou Sem Chão. É um grupo formado pelo Caio Silva, Eduardo Campos, Marcos Marques, Paula Jensen e Gabi Giordano. Faz um dream pop bem gostosinho, vai lançar disco logo mais. O som deles tem como referências nomes como Beach Fossils e Cocteau Twins. E para essa música em específico, eles vão buscar inspiração no filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que eu adoro, recomendo muito o som dessa banda, bem gostosinha. Indo pros discos, vocês ouviram Hemlock Springs, meus amigos? Com The Apple Tree Under the Sea? Eu ouvi, mas... A capa é bem icônica. Não me tocou. Acho que não, cara, amigo. Me pegou, eu gostei, assim, é um disco de música pop alternativo bem interessante. Ela é descendente de nigerianos, e aí ela traz umas questões, assim, bem cabeçudas e problemáticas, mas dentro dessa embalagem pop. Vai ter umas músicas que ela vai tratar sobre... casamento arranjado, vai ter umas questões sobre religião. É um disco bem divertido, eu acho que vale a atenção, assim, não é nada demais, não é nada revolucionário, mas é um bom disco, assim, de música pop.
As pessoas estavam falando bastante dela desde o ano passado, assim, os singles estavam... Os singles viralizaram no TikTok. Isso, e é interessante porque ela tem uma estética toda única, assim. E aí eu tinha ficado no meu radar pra ouvir e eu esqueci. Eu também. É bom que você falou. Mas é que bom agora eu vou mesmo? voltar. É bom, aí vocês vão gostar. O Renan eu acho que vai gostar. Dá uma chance ali. O Nick, como é amargo, ele odiou. Pro Nick, eu tenho um disco que eu acho que ele vai gostar, que é o do Sideshow, chama Tigray Funk. O Sideshow é um rapper etíope, ele nasceu na região de Tigré, na Etiópia, mas ele cresceu ali na costa leste dos Estados Unidos, e ele faz esse disco que transita entre o jazz, o soul, o abstract hip hop. Quem gosta de Earth Sweatshirt, quem gosta do Mike, é um disco bem legal. Meu Deus, ele é um disco 32 faixas. Então, mas é tudo Puta, faixa de um minuto. bicho. Não, é música de 1 minuto, gente. É coisa rapidinho. Tem algumas que é mais a experimentação, assim, a base. Bem legal, vale a experiência, tá? Com o play. O Cleber tentando convencer os jovens a ouvir. É coisa de 1 minuto, gente. Tempo de um TikTok e você ouve. Exato. Kim Gordon com Play Me. Eu estou absorvendo, mas eu senti que os singles eram os singles e era só isso, assim. Eu acho que o The Collective foi um disco tão impactante que eu não sei, parece que ela meio que replicou os elementos, assim. Queria saber se o Renan ouviu. Eu ainda não ouvi, mas de todo modo eu achei grosseira a chamada da Pitchfork pra ela. Querendo, Não tipo, vi o que foi. Eles ficaram falando, tipo assim, meio que, ela é uma velha que não entende os jovens. Foi basicamente isso. Só que ela é uma velha, gente, ela tem 70 e tantos anos. Eu achei assim, desrespeitoso visto o texto, gente. Mas no outro álbum era exatamente sobre isso. O Eles quanto ela ficaram tava assim, tentando entender Não era esse babado, assim? Mas meio que eles ficaram falando assim, ela é meio boomer e ela fica falando, esse celular é ruim, tecnologia é ruim, umas coisas assim, sendo que são debates que ela já tava trazendo há muito tempo. Enfim, eu não ouvi o disco, mas me irritei com isso. Mas eu senti que ela repete algumas das coisas do disco anterior, então eu senti que ele não teve a mesma sensação de impacto, mas eu ainda tô absorvendo, assim. Eu acho a Play, minha música título de abertura, muito boa. James Blake com Trying Times, primeiro álbum dele agora como artista independente depois de vários anos. Eu gostei. Tem umas baladas bem sombrias, melancólicas, algumas canções que vão mais pra experimentação eletrônica do velho James Blake. E eu sei que você gostou de uma aí, né, Isadora? Sim, a música com o Dave, eu achei bem foda. Eu achei que é um old James Blake, assim. Eu preciso ouvir o álbum com calma e enfim. Mas eu gostei muito dessa música. Acho que é isso, acho que trouxe um pouco do James Blake ali do começo. Do Overgrown? Talvez. Mas achei que tem mais... Substância. É meio que... mas ele tentando emular umas coisas bem do passado, assim. Não sei, me bateu esta brisa. Agora vamos lá, 3 lançamentos nacionais que você precisa ouvir aqui, ó. Sorossoro com Eu e Você, ou Tudo Que Eu Não Quero Que Você Saiba. Estreia do grupo catarinense que eu já vinha comentado algumas edições. Aquele som que vai do slowcore pro dream pop, para umas letras bastante confessionais. Achei a capa lindíssima. Ele é um disco bem denso, tô absorvendo bastante, assim, mas já gostei do que eu ouvi. Lucas Santana com Brasiliano, novo álbum de inéditas do cantor e compositor baiano, trabalho repleto de participações especiais. Tem Gilberto Gil, tem Paralamas do Sucesso, tem artistas vindos de diversas partes do mundo. Ele parte dessa observação sobre o estudo da língua portuguesa para mergulhar nesse universo de composição. É um disco quase metalinguístico em alguns pontos, então vale bastante a pena. E por último, o disco mais legal que eu ouvi nos últimos dias, Chococorn and the Sugar Canes, com Todos os Cães Merecem o Céu. Já havia comentado os singles, mas o álbum em si tá muito bom. Eu senti que ele é um Bela e o Homo da Bruxa mais pop, mais divertido, mais radiante em alguns pontos. Eu gosto muito como eles pervertem a estrutura clássica do emo, assim, tem vários elementos, mas eles não se fixam em um estilo específico. É um trabalho bem exploratório, com letras muito boas.
É um disco bem catchy. Amiga Isadora Almeida, que gosta de turnstile, eu acho que você vai curtir muito esse disco, assim. Bem pegajoso, umas letras grudentíssimas, assim. Tem uma melancolia fina nesse álbum. Tô absorvendo ainda, mas já gostei muito do que eu ouvi. É o segundo álbum deles de estúdio, chega em sequência ao Siamês, e eles estão com uma turnê gigantesca agendada para os próximos meses. Então, tem mais de 50 shows agendados no Brasil e no exterior. Nossa. Então, para quem... os meninos trabalham aí pra você ver. Então, se você gostou do disco, já prepara aí que provavelmente vai ter um show na sua cidade. Provavelmente, se você abrir a porta do seu quarto, eles estão ali dentro fazendo um show pra vocês. Vamos lá, Nick Silva, que sempre traz dicas muito interessantes toda semana. Falsa. Depois você é atacado, depois não sabe por que é atacado. A primeira é Arlo Parks com Get Go. Mais um single dela que eu achei bem bonitinho. Mais uma que antecipa o próximo disco dela, que chama Ambiguous Desire, e vai ser lançado no dia 3 de abril, pelo selo Transgressive. Essa tem produção do Paul Epworth, que fazia tempo que eu não via produzindo coisas tão legais. Verdade. Tem uma coisa bem londrina, meio beat break, meio pulsante. Londrina, Paraná? Isso. Me lembrou um pouco Porige, que é uma banda inglesa também que eu já comentei aqui algumas vezes, que eu acho bem legal. E aí vamos pra sessão bandas que eu acabei de inventar o nome, com 2 EPs. Você já tinha acabado de inventar. Tá bom. Legal. Não, só pra gente entender, alinhar a expectativa aqui, pra não ficar chato. A primeira é a Snow Cuffs com Sweet Gravity. É um EPzinho bem divertido. Essa é uma banda de Chicago. Faz um som meio dream pop, meio shoegaze. Tem um toquezinho de post-punk em algumas faixas. Eu achei bem divertido. São 4 musiquinhas que lembram um pouco Always, Beach House. Achei bem legal. A voz da mina é muito boa, assim. Ela chama Stephanie Nicholas. Até lembra em alguns momentos o Wolf Alice, pra quem gosta. Mais uma diquinha aqui é o Slag com Losing. Esse é um quinteto de Brighton. Ele tá inventando mesmo, hoje. É uma coisinha meio indie sleaze, art pop e glam rock. Misturinha meio maluca de rock. Achei bem divertido, assim. O Face Off e o Losing são as melhores faixas desse EP. Achei bem divertido. E pra terminar aqui, eu quero requentar uma dica da semana passada, que é o Pupilo com Pupilo. Achei ótimo o disco. É tua cara esse disco, amigo. O Kleber chegou a comentar no nosso vídeo semanal com as indicações. Puta, é muito bom. 12 faixas, não se estende muito, mistura, sei lá, Nordeste com todos os lugares do mundo. Tem elementos de jazz, psicodelia, batida eletrônica. Achei muito foda. E além disso, ainda tem participações chiques demais. Amaro Freitas, Cel, a Carminho, enfim, muito bom. E é isso. E temos um por trás do disco já gravado com ele também. Fechamos, meus amigos. Muitas novidades quentíssimas da NET pra vocês. E vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Stouffer's. Here comes 3-time juggling champion Natalia Rogers. She's juggling law school, her TA job. Oh, narrowly catches the laundry. What's that 4th ball? Parents unexpectedly showed up at dinner time? Is that too much for Natalia? Not with Stouffer's Chicken Alfredo and its mouth-watering mix of Asiago, Romano, and Parmesan. When you're juggling 4 things at once and the clock strikes dinner, think Stouffer's. Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso, Nick. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas que derem na nossa cabeça. Ah, tá bom. E o que você traz? Eu continuo na minha saga dos animes. Agora eu comecei a assistir um que chama Sakamoto Days, lá da Netflix. É basicamente uma zoeira com essas coisas meio John Wick, assim. Que ele é um assassino aposentado
e aí o passado volta para cobrar ele e coisas do tipo. Só que é cheio de humor, assim, tipo, tem umas cenas bem brutais de porradaria, violência, morte, esquartejamento e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem umas cenas super fofinhas dele com a família, dele com os amigos que ele faz quando ele começa a ser descoberto pelos ex-assassinos que querem matar ele. Enfim, esse misto de violência brutal com um quentinho no coração do poder da amizade e da família. Achei bem divertido. E é isso. Muito bom, Kleber Fak. Bora lá. Também para uma animação, também da Netflix. Quero recomendar Hotel Assombrado, uma série divertidíssima que mistura terror, comédia e peripécias mil. Uma sinopse para vocês, Adora Almeida. Uma mãe solo herda um hotel do seu irmão e passa a conviver com o simpático fantasma dele, além de hóspedes exigentes que nunca fazem o check-out. Tem criança demônio milenar, tem referências a clássicos do cinema de horror, tem umas piadas bem sombrias e divertidas. O roteiro e a criação é do Matt Roller, que foi roteirista em Rick and Morty, mas eu acho que ele tem um fundo de quentinho, assim, de uns episódios que vão para uma coisa mais melancólica em alguns pontos. O fechamento da temporada é bem melancólico e eu gostei bastante. Sériezinha bem descompromissada. Quem gosta de Gravity Falls, da Disney, vai de cabeça, assim, que é uma série muito boa. Renan Guerra, o que você traz? Do dia 20 de março a 2 de abril de 2026 rola a Mostra Farol, Cinema entre a Memória e o Agora no Cine Sesc de São Paulo. E tem muitas coisas legais que vão ser exibidas. O filme de abertura é o filme espanhol Surda, da Eva Libertad, que foi um dos grandes premiados no Goya desse ano. Mas eles vão exibir o novo filme da Júlia Ducournau, o Alpha, que é meio um universo dela olhando para a pandemia de HIV/AIDS por uma perspectiva do body horror. Vai ter A Sombra do Meu Pai, do Akinola Davids Jr., que ganhou o BAFTA esse ano, que é um filme sobre a Nigéria dos anos 90. E vai ter um filme também chamado Palestina 36, da Anne-Marie Jassy, que revisita a insurgência contra o domínio colonial britânico. Além disso, eles trazem alguns filmes que foram importantes nas mostras dos últimos anos, como o Queer Panorama, que ganhou o Prêmio de Diversidade da Mostra de São Paulo do ano passado. É um filme sobre solidão gay em Hong Kong. Eles vão trazer O Dia de Peter Rujar, o novo filme do Ira Sachs, que fala sobre o fotógrafo nova-iorquino Peter Rujar. E tem vários filmes que eles trazem desse eixo de memória, que são filmes clássicos que eles vão reexibir na tela do Cine Sesc. Então vai ter o longa de estreia do David Cronenberg, Calafrios, de 1975. Vai ter exibição do Robocop, do Paul Verhoeven. Vai ter exibição do Gosto de Sangue, que é o primeiro dos irmãos Coen. Vai ter exibição em 35mm dos Matadores, do Beto Brandt, com a presença do diretor. Dente Canino, do Yorgos Lanthimos, que eu acho, assim, absurdo de bom. Exibição de As Virgens Suicidas, da Sofia Coppola, mais um clássico. E A Maçã, da Samira Makhmalbaf, que também é um desses grandes filmes do cinema iraniano. Pra quem não mora pra quem não mora em São Paulo, você pode conferir algumas coisas que vão estar no Sesc Digital. Então vai ter Eu, Tu, Ele e Ela, de 1974, da Chantal Akerman. Vai ter o Pepe Lutibon e Outras Garotas de Montão, do Almodóvar, que é o filme de estreia dele. O Durval Discos, da Ana Mui Laerte, que é tipo assim... Gente, ouvintes do podcast, se vocês nunca viram esse filme, é essencial, tem que ver. Crítico, de 2008, do Kleber Mendonça Filho, que é o documentário dele sobre a crítica de arte, de cinema especialmente. E A Negação do Brasil, do Joel Zito Araújo, que revisita a história e as representações do negro na TV brasileira. Para a sessão de imprensa, eles exibiram pra gente o filme mais recente do Cronenberg, O Senhor dos Mortos, aquele The Shrewds, com o Vincent Cassel. Gente, eu achei assim, o velho pinta demais. As pessoas odiaram muito. Se vocês entrarem no MDB, as pessoas odiaram, mas eu tenho certeza que os jovens daqui 10, 15 anos vão chegar nesse filme e dizer Camp Realness. Porque assim, o velho faz o que ele quer. E o Vincent Cassel tá tipo meio com a representação do próprio Cronenberg. É basicamente uma junção de todos os temas que o Cronenberg já trabalhou na vida. Então, transformações corporais, morte, sexo,
a nossa relação que a gente tem, como a gente lida com a tecnologia. E eu adoro que ele coloca, tipo assim, muita paranoia, muita teoria da conspiração. Se no filme anterior ele dizia cirurgia é o novo sexo, agora ele diz teoria da conspiração é um novo sexo. Enfim, eu me diverti muito, eu achei um bafo, mas não sei se recomendo pra todo mundo, mas quem quiser ver esse, O Senhor dos Mortos, do Cronenberg, também estará na mostra. E esse farol aceso seu aí pra promover a mostra? Que isso! Isso mesmo. Bom. Esse é só pros apoiadores, quem tá ouvindo não vai ter. Exato. É só pra quem tá vendo aqui. Não só pra quem apoia. Renan. Vamos perder apoiador, assim. Que isso! Bom, a minha dica, no caso, é o documentário 1975, O Ano do Colapso, que está na Netflix, que na real é Prolapso? Não, você para. Não, porque todo ano é ano do prolapso. Ano do colapso. Vamos lá, vamos ler aqui, Kleber Fak. Lançado pela Netflix em dezembro de 2025. Narra como a turbulência social e política dos Estados Unidos nos anos 70 influenciou a criação de clássicos do cinema, como Taxi Driver, Um Estranho no Ninho e Um Estranho no Ninho. Dirigido por Morgan Neville e narrado por Judy Foster, o filme explora a nova Hollywood, entre parênteses. Gente, é bem bafo esse documentário, tá? Traz a gente. É documentário mesmo, não é série documental. Não, é um documentário mesmo. Ganhou o Oscar, né? Do ano passado, eu acho. Ganhou? Ou foi indicado, tem alguma coisa assim. Não sabia. É realmente bem bom. Porque, nossa, gente, como pode, né? 1975, realmente, que ano do cinema. Eu nunca tinha colocado numa timeline esses filmes, assim, sabe? E realmente é tudo de 1975 ou tá ali coladinho. Grandes lançamentos do cinema norte-americano e como as pessoas eram perturbadas nessa época, o quão, sei lá, em condições estranhíssimas eles estavam vivendo. Nova York era um lixão a céu aberto. O quanto eles estavam penando pra, tipo, fazer com que a política deles evoluísse. E é muito louco como isso reflete na arte e como isso realmente conseguiu criar uma estética, assim, conseguiu realmente ficar na história. Acho que isso que é interessante, porque eu sou uma garotinha, né, que nasci em 92 e, enfim, quando eu assisti esses filmes pela primeira vez, dava pra sentir uma coisa, um ar meio... É isso, um ar cínico, um ar meio doido, e que você não necessariamente sabe o que estava acontecendo ali, né, na política, ou, enfim, na comunidade norte-americana. E aí, quando você entende e começa a traçar essas perspectivas, você fala, nossa, e não é que tem fundamento? Então é bem interessante esse documentário, e assim, gente, é fazer listinha para assistir todos os filmes que eles falam, porque é só coisa maravilhosa. Renan, se você não viu, assista. Fake news, mas é que o diretor já ganhou o Oscar de melhor documentário. Não necessariamente por esse filme. Ele ganhou por aquele outro que é sobre as cantoras backing vocals e tal. Tá. Bom, eu acho que você vai gostar bastante desse documentário. Assista. Bafo. É isto. Comentários referentes à última edição do nosso podcast 395. Vim, cantei, fiz história e vazei, onde conversamos sobre feats incríveis. Vou pegar aqui, ó, comentário do Lucas Nascimento. Ele falou, Isadora Almeida está indo de Elo Cleaver. Adorava os feats da Elo Cleaver. Do seu hiato aqui no podcast. Ah, tá, desculpa, não peguei a piada. É porque o programa saiu com... Ah, tá. Você só aparece, só aparece nas dicas. Agora, gente, perdão. No Instagram, o Martim De Stefani comentou, uma música que me deixou psicótico foi Mandume, do Emicida com a Drica Barbosa, Amri, Rico da Laçã, Musique e Rafão Alafim. O verso da Drica é absurdo demais. Falando sobre Emicida, Santiago comentou, gosto muito dos feats de Tulipa Ruiz no álbum O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, do Emicida. Eu acho que sempre que a Tulipa Ruiz aparece num feat, ela arrasa, né? É bafo. Ela só entrega ali o gogó. Eu não tinha visto, mas o Martim De Stefani também comentou sobre a capa do episódio. Coldplay e Taylor Swift ali, como se ninguém fosse perceber. Ele percebeu.
Comentário do Jefferson Tafarel, ele falou: eu acho maravilhoso quando um artista sente orgulho de ter feito feats. Claro que um trabalho bem autoral é incrível também, como no caso dos discos da Jalu que vocês citaram. Inclusive, QSA, dela e da Gabi Amarantos. Gente, como é possível que tem gente que não conhece, sabe? Comentário do Marco Antônio Gomes, nosso ouvinte mais sarado aqui do podcast, ele falou: 4 feats que eu amo muito são Baco Exu do Blues feat Tuyo em Flamingos, Gorillaz feat Little Dragon em Empire Ants, Roy Sop feat Robin em Monument, mas um destaque foi o feat de Deixa Estar da Lineker, que também tem um feat com Lulu Santos. A música é gostosa, mas quando a Pablo entra naquele final apoteótico do disco, é uma delícia. Aquelas únicas 4 palavrinhas ficam na sua cabeça por dias. João Júnior comentou: ainda bem que vocês citaram o Kenny, porque já estava preparando meia-culpa aqui. Meus fave feats são Djavan em Uma Brasileira, dos Paralamas. Ed Mota em Ainda Lembro, da Marisa Monte. Nossa, eu amo o do Djavan com Paralamas. E o do Ed Mota com a Marisa Monte também é bafo. Ai, tudo bafo. No rap, Busta Rhymes só tem uma carreira por conta de cenário do A Tribe Called Quest. Tem o Eminem em Renegade, do Jay-Z, que deu treta. Putz, dá pra passar o dia citando. Beijos pra vocês, te amo, Isa. Comentário do Silas Barros, ele falou: fun fact, o vocal de Vai DJ Mais Forte não foi gravado especificamente para a sequência Cante. O Pedro Sampaio adquiriu esse vocal em um sample pack da Clementão no Splice. Ou seja, tecnicamente ele nem precisaria acreditá-la como um feat, foi uma escolha para dar mais visibilidade. Muito obrigado, Silas, por trazer uma informação que o Renan deveria compartilhar aqui no programa. Eu não sabia que ele comprou, Mona. Deveria, que bom que ele comprou, que pagou. Me perdi aqui do que todos o que de ler aqui. Não, é que tem muita coisa mesmo. Eu tô tentando achar o que foi lido e o que não foi lido. O Leonardo Deck comentou: a versão de Hit Me Where It Hurts da Caroline Polachek com o Tino Moreno, Hive Mind do Knocked Loose com o Denzel Curry e Biken do Frank Ocean com o Tyler, The Creator são ótimas. Comentário da Luísa, que eu vou abraçar e a gente vai segurar o Nick e vai dar porrada juntos nesse vagabundo. Ela falou assim, ó: Bad Blood com Kendrick Lamar é melhor que o original. E sabia que alguém ia falar da Taylor quando o Kleber perguntou. KKKKK. Estamos juntos, Luísa, acabar com esse marginal. Henrique Vilhena Monteiro comentou: Robert Smith também tem um feat muito bom com o Blink-182, All of This, inusitado, mas parece que o Mark Hoppus é super fã do The Cure. Para encerrar aqui o comentário do Diogo Alves, ele falou: um feat muito bom é Rihanna e SZA em Consideration. Eu acho que tava na pauta, mas a gente não citou. E ele falou ainda: amei o feat com a Isadora Almeida no EP. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora e é isso. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes sociais. Vocês leem meus textos lá no Screen Aniel e toda sexta-feira no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, compartilhe, curta e, se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. A partir de R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência, participa do nosso sempre movimentado grupo para os assinantes e participa aqui das gravações ao vivo, como a Júlia Paterniani, Fabrício Neri, André Matos, Tuane Malma, Vinícius Correia e Leonel Moura, que tiveram o privilégio de ver a biqueta do Renan acesa hoje ao longo do programa. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.